nós tivemos agora uma notícia relacionada ainda à guerra do Irã, onde o que pegou fogo foram as refinarias de petróleo lá do Irã. Ao que consta, Israel efetuou ataques diretamente à infraestrutura de petróleo do Irã, o que agravou aí o cenário do petróleo no mundo, né? Porque a gente já tinha o petróleo subindo, o valor do preço dos barris. Nós já tínhamos também, não só pela guerra, mas também pelo bloqueio que o Irã está tentando fazer ali no Estreito de Hormuz, por onde passa boa parte desse petróleo. E agora tivemos esse ataque diretamente às infraestruturas do petróleo iraniano. E aí nós tivemos já uma declaração do governo americano falando o seguinte: olha, Israel avisou a gente que atacaria as refinarias do Irã, mas a gente achou que eles passaram um pouco do ponto. As imagens que nós temos são das refinarias pegando muito fogo, alguns gasodutos explodindo ao longo da cidade, então não ficou ali restrito, né, ao local da refinaria, mas o fogo se espalhou por outros pontos da cidade, e algumas pessoas estão falando: olha, os Estados Unidos está querendo o petróleo iraniano, como é que Israel está bombardeando o petróleo iraniano? E aí já começou toda essa discussão. Além disso, os Estados Unidos, o presidente Donald Trump também chegou a dizer que assim que a ameaça nuclear do Irã acabar, o preço do petróleo cairá. Mas aí fica aquela discussão: alguém está ganhando muito com essa guerra? Alguém está ganhando muito com essa valorização do petróleo? E aí, Júlio Roque, eu queria começar com você te perguntando o seguinte: veja, nós temos aí o Irã nessa guerra, as refinarias do Irã pegando fogo, o Irã com dificuldade para transportar o seu petróleo, mas também outros países que utilizavam o Estreito de Hormuz não estão conseguindo distribuir o seu petróleo pelo mundo. E a gente lembra que os Estados Unidos acabou de ter acesso, né, ao petróleo venezuelano. Será que os Estados Unidos está fazendo isso tudo para conseguir lucrar mais vendendo petróleo da Venezuela nessa guerra? É mais uma guerra que sempre teve essa história, né? Os Estados Unidos impõem a democracia pelo petróleo através da guerra. Seria esse mais um caso? Ou realmente os Estados Unidos estão preocupados com a questão nuclear do Irã e aí o petróleo é só um efeito colateral positivo para os Estados Unidos, porém ruim para o bolso de muitos consumidores? Como é que você enxerga isso, Júlio? Bem, Miqueias, militarmente falando, os ataques às linhas energéticas, no caso os combustíveis, né, está se tornando uma coisa eficaz e muito precisa. É uma ferramenta utilizada na guerra, onde você corta, né, grandes relações comerciais e muita da parte financeira. Você pode ver que todas essas atitudes vieram depois dos ataques que o Irã promoveu a vários países no seu entorno. Arábia Saudita, Dubai, Catar, Kuwait, enfim, todos os países que possivelmente tinham algum tipo de base, ou apoio, ou antena, ou radar, que apoiava os Estados Unidos ou Israel, foi atacado. Mas o mais interessante é que os alvos desses países também incluíam refinarias de petróleo, e foi o que aconteceu. A grande Saudi Aramco, uma das maiores petrolíferas do mundo, foi atacada pelo Irã. No Kuwait foram atacados pelo Irã. Então, esse ataque às linhas energéticas no cabo do combustível se torna muito eficaz na guerra. Porém, a volta é do anzol, o retorno, né? O contra-ataque que a coalizão Estados Unidos e Israel promoveu logo após isso foi esmagadora. Como diz a própria notícia, né, os Estados Unidos lançou um ataque na maioria das linhas e terminais de petróleo ou refino de todo o Irã. Não foi só Teherã que sofreu, foi praticamente todo o país. As imagens estão aparecendo aí, mostram o petróleo sendo derramado nas ruas e pegando fogo. Uma verdadeira cena de guerra, como a gente viu na guerra do Iraque, quando eles colocavam fogo nos postos de petróleo propositalmente, fazendo aquela cena aérea, né, com a Força Aérea voando e filmando vários pontos de petróleo pegando fogo. Uma cena assim apocalíptica, essa é a verdade. Mas também temos o que falar sobre todo esse ataque e principalmente, né, como o Irã é um dos players nessa área do petróleo, né, Venezuela, Arábia Saudita, Rússia, Estados Unidos,
são players no petróleo e o Irã agora começa a sofrer. Mas outra tática é fechar o Estreito de Hormuz. Fechando o Estreito de Hormuz, ele consegue cortar todas as linhas de abastecimento do gás e do petróleo para a Europa. Fazendo isso, né, tem-se um desvio financeiro gigantesco, sem contar que os países europeus ficam com uma crise energética. A França, entre outros países, Espanha, Inglaterra, querem mandar forças para a área do Estreito de Hormuz para proteger seus navios. No entanto, no momento, o Irã controla o Estreito de Hormuz, deixando passar somente navios russos e chineses. Os Estados Unidos e as forças de coalizão ficam de longe monitorando tudo e, inclusive, os Estados Unidos abateu um navio há pouquíssimo tempo atrás, iraniano. As cenas são simplesmente incríveis nas redes sociais, né? E já foi comprovado que não é IA, porque tem muita IA confundindo a cabeça dos usuários de rede social. Isso é proposital, isso é operações psicológicas, isso é propaganda, isso é feito desde o Ghost Army, depois de 1945. Miqueias, tá contigo. Vai passar batido, né? A gente sabe que tudo que tem reflexo lá fora, a gente acaba sofrendo algum reflexo aqui dentro. E aí, Carcará, nesse momento o presidente Lula já se manifestou, não só criticando, né, os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã, o que já era esperado, essa crítica, mas também ele falou, olha, o preço do combustível vai subir no Brasil por conta dessa guerra. E aí fica aquela pergunta, o preço vai subir por conta da guerra ou já ia subir porque o Brasil tem sido mal conduzido? Eu sei, Carcará, que você tem uma opinião mais enfática sobre isso e costuma, né, vincular e mostrar. Então já esclarece pra gente aí. Já ia subir, Carcará? Ou realmente a culpa é da guerra, o preço da gasolina, se o preço da gasolina vier a subir no Brasil? O governo atual, né, ele fica taxando a nação, ele fica procurando modos para atacar o próprio povo, né, através da taxa, né? Inclusive o ministro é chamado de taxade. Não justifica aumento da Petrobras para o Brasil nesse momento, não justifica ainda. Se for uma guerra de meses, justificaria subir alguns dos produtos, como o diesel, né, que é importado, mas vem da Rússia. Não passa pelo Estreito de Hormuz, o combustível que o Brasil compra da Rússia. Então, não justifica aumentar o diesel, que o diesel não é iraniano, é russo. A gasolina também vem da Rússia. Então, é conversa para boi dormir. Então, isso é normal, cara. Teve mais de 1.000 produtos taxados aí, e não era por causa da guerra. A guerra é só mais um motivo. Então, enquanto isso aí, o povo já está vacinado, já sabe que esse modelo aí de exploração do povo é escravizar o povo, deixar o povo no cativeiro através de escravidão de impostos, mas isso vai passar. Toda nação tem os seus bons e os maus líderes, né? Mas uma hora isso vai passar também para a gente aí, já está claro. Eu sempre falo, né? Primeiro, na primeira fase da eleição desse ano, se Deus quiser, a gente já se livra desse modelo aí. E se o que vier também não prestar, a gente também vai se livrar, que ninguém tem político de estimação. Mas vamos lá, cara. Quanto a quem está ganhando com essa confusão toda? Quem era para estar ganhando de fato? O Brasil. Só que o Brasil, mais uma vez, está do lado errado. Temos um regime teocrático dos ayatolás e o presidente do Brasil, o sistema que apoia o presidente, está do lado do presidente, do modelo, né? Do modelo que escraviza a população, bate nas mulheres, provoca guerras locais, ataca o povo israelense, usa proxy, que são os braços avançados armados de verdadeiro exército terrorista, que é o Hezbollah, Hamas, Fatah, brigadas jihadistas ao longo do Oriente Médio, e uma nação completa, que é o Iêmen, né, onde fica os Hutis. Então, o Irã é um país, uma palavra bem nordestina, uma nação nojenta, entendeu? Dá ojeriza
o modelo que esses velhos ficam aplicando no planeta em pleno 2026. E o presidente do Brasil o público está quase passando mal, porque o sistema iraniano, um sistema sanguinário, está caindo. Lamentou pela queda do Nicolás Maduro, pelo regime iraniano e outros regimes aí afora. Então, o Brasil é um país que devia estar numa posição confortável perante as nações ocidentais, dando exemplo de democracia, de direitos humanos, de respeito às mulheres, aos desiguais, né? Algumas minorias aí, que ele tanto leva a bandeira, e essa multidãozinha aqui de lacradores que ficam ao redor dele, que é o movimento gaysista, feminista, bandeira disso, bandeira daquilo, tudo mentira. Ninguém defende as mulheres. Não tem uma manifestação no Brasil liderada pelo movimento esquerdista, seja PSOL, PT, PSDB e outras siglas aí, que tudo é um bolo só, um bando de enganadores de 171, fazendo algo realmente incrível e que se fala, não, isso é verdade, isso é que estão fazendo é de coração e é defesa das mulheres, das minorias, gays, não sei o que mais. Não existe isso. Ele defende o regime que bate, enforca gay, joga gay lá dos prédios, e aqui fica falando de direitos humanos. Então não convence, cara. É um governo perdido, tem uma ideologia nefasta, só defende o lado errado, e o Brasil é o principal perdedor disso tudo. Tirando o Irã, em seguida vem o Brasil. Não existe nenhuma nação no planeta que está perdendo mais com essa guerra do que o Brasil. Estou falando em termos políticos. O mundo deve estar olhando assim, cara, o que é que esse presidente, esse povo aí entende de mundo? Parece brincadeira, cara, mas não é. É o governo do Brasil. Logo, logo, quando começar os fogos virar para Cuba, quando eu falo virar os fogos, não é que vai ter tiro em Cuba, não precisa. É só apertar o sistema lá, que aquele outro 171 de lá vai sair de lá, vive na bonança, e o povo dormindo na rua, os prédios caindo de velho. O presidente brasileiro também vai chorar. Vai falar que o Trump é o malvadão, que ele é o... Ou seja, se você mexer nos amigos deles, que são os verdadeiros tiranos, ele junta toda a patota para acusar de malvadão, não sei o que mais lá, e vem onda, vem OEA, vem artista, e vem movimento disso, e movimento daquilo, mas não convencem mais ninguém. Aí vamos lá. Quem está lucrando financeiramente? Eu sempre falei isso, uns 2 anos atrás. E o que eu estou falando aqui, e reverberando aqui, são as minhas próprias palavras no passado. Então é prazeroso e confortável vir aqui perante o público e repetir o que eu sempre venho falando, sem precisar me esconder. Pô, falei merda, eu tenho que me esconder. Não. Eu falei que Israel... Tem vídeos meus no meu canal, Suboficial Carcará, no Instagram. Quem quiser pode entrar lá. Muito tempo atrás, 2 anos, o Irã pode atacar, não tem problema. O problema é que para cada ataque, ele perde o lançador, perde o míssil e perde a posição de ataque. Eu expliquei direitinho, com a maior paciência do mundo, como é que funciona a guerra de altas tecnologias, onde o sistema satelital tudo vê e tudo escuta e tudo percebe movimentos para a direita e para a esquerda. Não adianta se esconder na escuridão da noite. A noite até ajuda a você encontrar o alvo, porque como tudo esfria, as máquinas continuam com o motor quente. Então é mais fácil você se esconder desse sistema de vigilância termal durante o dia do que durante a noite. Para quem não entende tecnologia, o meu amigo Júlio Roque pode até dar uma explicação depois, tá, Miquel, sobre o que o sensor termal ele prefere, para ele é melhor a noite do que o dia. E para ele é pior o dia do que a noite para ele encontrar o alvo, porque durante o dia fica tudo claro e tal. Então não tem onde o alvo se esconder com uma potência de primeira grandeza. Falei isso, expliquei. Eu falei que ia lamentar o Irã não se render e não tratar o povo direito, e o americano ter que continuar a progressão de ataque contra a infraestrutura, usinas de dessalinização de água, que o Irã não tem água, devido à diferença climática, as altas montanhas que o Irã tem, o gelo já desapareceu, tem muito pouco, os rios estão secando, os reservatórios de água são mínimos, o povo vive numa calamidade gigantesca. É o povo que mais passa sede no mundo atualmente, é o povo iraniano. São quase 100 milhões de habitantes,
Imagine quantos litros de água por dia só o povo tem que tomar e não tem água. Fora a agricultura do Irã, que é muito boa. E também não existe mais aquífero. Ele jogou toda essa água para a agricultura, de maneira errada, jogando a água, espalhando no solo. Não foi por gotejamento. Então, o que aconteceu? A água evaporou, foi embora no vento. Simples assim. Ele tirou o lençol freático e jogou para as nuvens. Eu não sei com o que eles aprenderam, com a nossa Embrapa que não foi. Então, camarada, isso aí vai continuar, essa destruição das refinarias. As refinarias para o Irã equivale aos cartéis de droga para Venezuela e Colômbia. Acabou isso aí, acabou a valentia, acabou a riqueza. Então, o americano está atacando as refinarias, o povo vai ficar mais pobre. Israel atacou as usinas de dessalinização de água. Pô, até falei que não era para fazer isso, porque o povo ia pagar, mas não tem jeito, porque alimenta a tropa. E atacou base, não tem mais força aérea, não tem mais força de superfície. Só restou a flotilha de submarinos. São pequenininhos, deve ter algum lugar que ele sobe para respirar ali e afunda de novo, que o iraniano não é besta. Eu acho que pode ser algum navio mercante. Que sem o casco embaixo. Ele vai lá para baixo, sobe, troca o ar, volta e vai patrulhar. Inclusive, eu tinha até um modelo de pensamento, né, que eu sou fuzileiro e trabalho com isso, que um bom lugar para esconder o submarino é debaixo de um navio mercante gigante que não esteja mais na atividade. Você dá um jeito dele flutuar ali e o submarino passa para debaixo dele ali, ele fica escondido em tempo de guerra. Eu acho que o Irã está fazendo isso. Mas vamos lá. Quem está lucrando com isso diretamente? Os russos. Falei há uns 2 anos atrás. Se tocar zaralho no Golfo Pérsico, o russo vai encher o bolso, a China vai secar o bolso e vai causar inflação dos Estados Unidos. E o que é que está acontecendo? O Trump e o Vladimir Putin estão fazendo uma tabelinha, tipo jogando tênis. Tu joga para lá, eu jogo para cá, mas ninguém ataca ninguém. É como se o Trump estivesse aceitando ali o bloquear o Golfo por um bom tempo, enquanto isso o Putin enche o bolso de dinheiro. Em compensação, o Putin não faz nada, não manda míssil, não manda foguete, não manda assessor, desliga as antiaéreas, desliga a rede satelital de apoio e fica ali tipo assim no mano a mano. Até, cara, só cego não vê que é isso que está acontecendo. Quem que vai estar se arrebentando? A China. Se demorar muito, a própria China vai começar a atacar o Irã. Peraí, meu irmão, aí tá demais. Eu banquei tudão, tu fechou o estreito, mas eles não fizeram isso com a China, ó. O navio chinês pode passar e tal. Então, e o russo também está passando. Então, Vladimir Putin está enchendo os bolsos de dinheiro. O barril estava menos de 62, já está chegando em 100, sei lá, alguma coisa assim. Nem acompanhei hoje o valor do barril, mas até quando vai ter essa tabelinha Putin, Xi Jinping e Donald Trump? Não sei, mas está acontecendo claramente e a China se safou porque está liberado o comboio para ela. Então, ela não vai fazer nada demais, vai ficar só ali, não gostei, e o Putin, tô contigo, tal. E o Putin, vou mandar real, o Putin está doido que o próximo Ayatollah morra, porque é menos um problema para ele no futuro. É isso aí. Muito bom, Carcará. Júlio Roque, antes da gente ir para a próxima matéria, dá mais uma informação para a gente aí. Miqueias, é sobre o valor, né, do barril de petróleo, que há 3 meses atrás estava a $60 e agora se encontra atualmente em quase $120 o barril. E com isso, né, você já pode projetar o que pode acontecer. Nós podemos especular, porque tudo pode retrair a qualquer momento. Você vê uma queda do Bitcoin, uma queda vertiginosa, e você vê uma alta do barril de petróleo e os preços começando a subir, principalmente na Europa. Parece que esse estrangulamento é muito bem explicado pelo Carcará, deixa os países desesperados pelos recursos minerais da Rússia. E por falar em ajuda ao Irã, né, uma notícia também que nós falamos algumas coisas sobre isso aqui, Irã, bastante aqui no Fala Galber News, mas não falamos essa informação, né? Há relatos que mais ou menos podem ser 6 a 10 aeronaves chinesas pousaram após os ataques
lá no Irã. Essas aeronaves são aeronaves cargo, né? São aeronaves cargueiras de militares e podem levar qualquer tipo de coisa. Então, são toneladas e toneladas e toneladas de material que chegaram no Irã sem a percepção de todos. Então, essa ajuda chinesa, nesse desespero chinês pelo petróleo iraniano, pode ter levado a China a executar algum tipo de apoio, não sei se equipamentos, alguns sites falam em radares, né? Mas acho que podemos ficar despreocupados que os radares mais modernos da China estavam na Venezuela e não adiantou de nada, Miqueias.